Olá, irmãos. Vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada sobre as palavras que Jesus Cristo falou e que foi relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 35 a 38. O que Cristo quer de nós como igreja, como povo de Deus, que forma a seara, como se a igreja fosse uma grande plantação, uma grande fazenda, e que esta fazenda, esta seara, que é a igreja, necessita de pessoas para ajudar nessa construção que é a igreja. Então vamos ver as palavras de Jesus Cristo e também o que diz a Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus estava caminhando pelas cidades e povoados, nas sinagogas, como se fossem pequenas igrejas, né? Pregando o evangelho, ensinando tudo isso que nós sabemos agora, que está na Bíblia Sagrada, pregando o evangelho do reino. E com essa pregação também ele curava doenças e enfermidades. E sabendo que já estava próximo dele se entregar ali na cruz, ele olha para as multidões e se compadece. Ao ver as multidões aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor, é o que diz ele aqui no Evangelho. E ele então olha para aquela multidão e se compadece da multidão, né? E fala: a seara é grande, mas poucos os trabalhadores. E aí então ele pede aos apóstolos, aos discípulos, para que eles roguem a Deus, né? Agora nós, como povo de Deus, né? O Espírito Santo, que é Deus, que está no controle de tudo, está no controle das igrejas, no controle de cada irmão e irmã que se converteu a Cristo, está no controle do universo, de todas as coisas. Ele pede aos discípulos para que mande trabalhadores. Ou seja, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que anunciar o reino de Deus, e o que é que Jesus Cristo queria que os apóstolos pregassem? Que é chegado o reino de Deus. E já chegou o reino de Deus com a vida de Cristo, com a morte e ressurreição de Cristo. Agora nós estamos inseridos no reino de Deus. Então Jesus Cristo pede aos discípulos para rogar ao Senhor da seara. Vamos pedir a Deus, né, ao Espírito Santo, para que mande trabalhadores para essa seara que é nada mais é do que a igreja. A seara de Deus é a igreja. E é como se a igreja fosse uma seara, uma grande lavoura de Deus. Então temos que usar os nossos dons, cada um com seu dom, o dom de cantar, o dom de tocar instrumento, o dom de pregar, o dom de ajudar nas igrejas, o dom de servir. Então cada um tem um dom dado por Deus. Nós temos que usar esse dom na seara, que é a igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos podem
acompanhar comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de 4 a 9, que diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, veja só que o que Paulo escreve, que os nossos dons são usados para servir na igreja, né? Havia ali um conflito entre os irmãos, né? Contendas entre os irmãos, porque uns queriam Apolo, outros queriam Pedro, outros queriam Paulo. Então, Paulo escreve esta carta aos Coríntios para dizer que nenhuma pessoa pode ter uma prioridade sobre a outra no reino de Deus. Cada um deve exercer o seu dom. Um planta, né? No caso, Paulo fala, eu planto, outro rega, que era Apolo, mas Deus é que dá o crescimento. Nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, cada um vai receber segundo o seu trabalho na igreja, tá? Segundo os dons dados por Deus. Se não exercer o dom dado por Deus de maneira digna e correta, Deus vai tirar também esse dom. Deus dá e Deus tira. É Ele que dá todos os dons para as pessoas. Então não se vanglorie porque você tem um dom aí para pregar, para exercer na igreja. Não foi você que você recebeu esse dom para exercer na igreja, para o crescimento dessa seara, dessa lavoura. Então, cada um receberá o seu galardão, né, disse Paulo, segundo o seu próprio trabalho. Nós, agora como povo de Deus, como igreja, somos essa lavoura de Deus, né? Somos essa lavoura de Deus. Quando Cristo olha para a multidão e se compadece e vê ali o povo e também nos vê como ovelhas sem pastor, ele se compadece. Por isso que ele pede que nós roguemos a Deus para que mande pessoas para trabalharem na igreja, na seara de Deus. Então, nós como igreja somos essa lavoura de Deus. E nós somos o santuário de Deus. Agora somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então agradeça a Deus também por mais essa bênção que você recebeu, esse presente que você recebeu de ser agora o templo do Espírito Santo, né? Somos separados do mundo, né? Nós vivemos no mundo, mas somos separados do mundo para trabalhar nessa seara que é a igreja. Então que Deus nos guarde, nos dê a direção, nos fortaleça a cada dia para trabalharmos nessa seara que é a igreja. Que Deus nos proteja e nos guarde de todos os males, tanto físicos quanto espirituais, em nome de Jesus. Amém.